Quero chamar ele aqui para conversar com a gente. O nosso querido Guga Nublar já está aqui nos bastidores. E perguntar para o Guga uma coisa. Guga, o que é pior? O Bilinski te ameaçando ou o Fux pedindo vistas para o processo do Bolsonaro? Como é que você tá, meu caro? O Lênin Streck tá defendendo que você é balão de ensaio. Grande Lênio. Não, se o Lênio defendeu, irmão, eu tô com o Lênio. Não vou discordar, não, né? Quem entende mais que o Lênio, velho? Eu tô fora, velho. Tu acha mesmo que eu vou falar o contrário? Kiko, um prazer estar contigo também. E, pô, acho que é mais. Eu achava que era mais danoso o Fux, mas se é balão de ensaio, maravilha. O cidadão malucão lá que me ameaçou só fez uma massagem no pescoço, não chegou a nada além da massagem, pelo menos. E tomara, quem sabe, que isso aí pelo menos leve a algum tipo de punição. Ele já aprontou tanto, né? Obstruiu os trabalhos agora lá do Congresso Nacional. É um dos que pode acabar em punição, apesar de eu achar que depois de hoje já está meio escancarado que não vai dar em nada, né? Mas a história da obstrução, pelo jeito, a punição que o Hugo Mota, presidente da Câmara, ensaiou, pelo jeito não vai de fato ser consumada, já que ele está trilhando o caminho mais longo para a punição. Do jeito que ele está optando, vai demorar muito tempo, e aí isso, a gente sabe como é que funciona. Quanto mais demora, mais improvável. Mas, enfim, ele agrediu um jornalista, né? E tem muita gente já entrando lá com representação contra ele. Eu sei que Lindbergh entrou, a Duda Salabert, então pode ser que pelo menos atrapalhe um pouquinho ali a vida dele, já está valendo, né? Agora, Guga, esse motim na semana passada, isso meio que acho que foi decibéis acima, né? Você achou que os caras perderam um pouquinho da força? Como é que tá o clima aí em Brasília? Claro, a direita tá. Eu acho que a direita tá realmente rachada. O que está acontecendo é que aquela direita que não quer mais continuar sequestrada pelo bolsonarismo sabe primeiro que não pode ter anistia. Então a anistia não vai ter porque a própria direita não quer anistia. Essa é a verdade. E ali fica claro isso. O Ciro Nogueira estava no dia seguinte, o Ciro Nogueira que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, que é um dos nomes do Centrão, senador pelo Piauí, estava chamando esses que obstruíram de bancada do hospício, que na verdade quem cunhou essa expressão foi o Ulisses Guimarães, mas ele estava ali usando essa expressão, bancada do hospício e de malucos, porque eles estão querendo agora, de alguma maneira, sair, né, do sequestro, não digo nem que é da sombra, porque eles estão realmente sequestrados pelo bolsonarismo. Se tiver anistia, eles continuarão na mão do Jair Bolsonaro. Então eles sabem que eles precisam fingir que são a favor da anistia, mas na prática jogar contra, que é o que eles estão fazendo. E ali a extrema-direita se isolou mais. Essa é a sensação que a extrema-direita, a direita bolsonarista, e Bolsonaro está indo para a cadeia, está se isolando mais. Foi essa uma das fotografias daquele dia. Agora, ao mesmo tempo que eles estão se isolando, cara, dá para dizer que o Hugo Mota é o pior presidente da Câmara ou será que é o próximo? Né? A gente nunca pode duvidar do próximo. E o anterior era o Arthur Lira, né? O Arthur Lira que jogou de certa maneira com eles ali, né? Com a extrema direita, joga talvez até um pouco mais com a extrema direita do que o Hugo Mota. Eu não sei o que é pior, hein, né? O Hugo Mota ou o Arthur Lira, mas o Hugo Mota tem menos pulso, né? O Hugo Mota realmente não tem densidade política para ter um bando de picareta na mão como tem o Arthur Lira. Então, como a gente sabe que é fisiológico ali, e o Arthur Lira tem mais controle daquela turma ali, ele tem mais poder que o Hugo Mota. Foi isso que pareceu, né? Foi essa também uma das imagens que ficou, o Hugo Mota enfraquecido. Realmente o Hugo Mota passou a imagem agora de alguém que não tem pulso e que o Arthur Lira, a hora que quiser, vai lá e fura o olho dele, né? E toma conta do recinto. Foi isso que ficou. Ele saiu realmente com a reputação bem manchada e com a imagem de quem não tem peso político. Não que ter peso político, como o Arthur Lira tem, seja uma coisa boa, né? O Arthur Lira tem a galera na rédea, porque a gente sabe que já fez muito conchavo ali dentro. E o Hugo nem isso. Então, nesse jogo fisiológico podrão, que é esse congresso mais podre de todos,
o Hugo Mota não tem peso para controlar, não. O Lira ainda tem. Não que isso seja bom para a reputação do Lira também. Uhum. O Guga, você até postou, porque circulou nas redes, né? A gente tá com esse plano do Trump para expulsar moradores de rua, e ele ainda usou Brasília como exemplo de cidade violenta. Bicho, tem um lado de a galhofa, mas não é meio preocupante? O Trump tá com uma obsessão com o Brasil, né, cara? Estou querendo ver se eu acho aqui o de Brasília os dados. Não vai dar tempo de eu pesquisar, porque eu não fiz essa pesquisa do número de homicídios. Por que ele realmente usou Brasília como exemplo? Eu sei que lá em Washington ele está jogando uma fake news, né? Não está aumentando a criminalidade e está com uma taxa que, pelo o que eu tenho lido, é inferior às últimas décadas. Então não faz sentido. Ele, no mesmo tempo que ele fala quero combater a criminalidade, ele fala que, e na verdade a maior parte do texto dele é sobre morador de rua, não é sobre violência e criminalidade. Quando ele fez um post no Truth Social, que é a rede social dele, ele fala que quer que os moradores de rua, ele coloca em caixa alta, moradores, saiam imediatamente, ele coloca em caixa alta imediatamente. Ele, na verdade, estava querendo atacar e retirar ali de Washington, da capital, os moradores de rua. E aí, no mesmo texto, ele fala, e a violência, a gente quer combater a violência e vem com esse papo. Mas o que parece que é o centro mesmo da questão é ele querendo empurrar um morador de rua para a periferia, tirar o morador de rua, e ele não pode falar só que é o morador de rua, e aí ele mistura com a violência, e aí a violência ele aumenta, ele bota um número que é irreal, na verdade. Então ele joga uma fake news, mas na verdade o que me parece é ele indo para cima de pobre, de morador de rua, é isso que ele quer, e a violência é o álibi, é a cascata, é a maneira dele fazer isso, fingindo que quer controlar a ordem, enfim, e indo para um argumento que vai convencer a maior parte da população que é a violência. Se ele falar só que é morador de rua, vai ficar taxado o elitista, o fascista, o autoritário que ele é. Então ele usa a cascata da violência. Mas não é violência, ele está querendo ir para cima de morador de rua. É isso que está fazendo, na verdade. Uhum. A Miriam Morelli está falando que ficou preocupada com a sua agressão. Tem gente que falou que você tinha que treinar lá para, enfim, pegar o cara de jeito. E aí o pessoal falando aqui, o Marcelo Forte, o Guga gosta de viver perigosamente, provoca fascistas com classe. Foi a pior agressão que você sofreu na sua carreira? Não, eu já levei algumas agressões feias. Teve no início ali, quando eu era produtor de conteúdo ainda do CQC, que eu e o Danilo Gentili, o cinegrafista, a gente foi cercado por 5 seguranças na saída de um hotel aqui em Brasília. E os caras enfiaram a porrada na gente de verdade. Esse dia eu fiquei com uma marca de um soco uma semana na costela. Levei soco na cara. Esse dia foi o pau que eu levei. Talvez tenha sido pior. E era muito no início do CQC, né? Foi 2009 para 2010. Vocês não eram nem conhecidos. O Danilo já estava. O pior é que o Danilo estava ficando muito hypado. Ele já estava conhecido. Eu não era. O Danilo era. Eu era produtor de conteúdo. Eu fazia por trás das câmeras, eu fazia as matérias com o Danilo, com a Monique Iose, com quem viesse a Brasília, eu sempre estava do lado, pensando na pauta, nas perguntas, mostrando quem era quem lá na Câmara e no Senado. E aí a gente, numa dessas, a gente foi entrar num hotel aqui de Brasília e os seguranças não queriam deixar. Eu sei que você já estava famoso, só que a gente estava cadastrado, eu conhecia todo mundo da assessoria, eu chamei um amigo da assessoria, a gente entrou, na hora que a gente entrou, o Danilo olhou para o segurança e falou, tá vendo? Se fuderam, tentaram atrapalhar a gente, vamos entrar, tirou uma onda, sacou? Se fuderam. Aí os caras ficaram putos. Aí quando acabou, que a gente estava indo pro carro, a gente cruzou uns 5 seguranças no estacionamento já, no escuro, aqui em Brasília, aqui virado pra torre ali, o hotel. E aí os caras já vieram pro pau, e eu fui o primeiro que eles bateram. Caralho, Guga! O cinegrafista gravou isso. A gente teve as imagens e o programa não usou 10, 15% do palco. O programa não mostrou? Porque o que aconteceu? Eles não queriam. A briga foi com seguranças, a briga não foi por conta dos políticos. Esse evento que eu estou contando foi a vitória da Dilma quando ela ganhou em 2010. E a gente entrou na festa da Dilma, fez de uma boa. Só que na hora de ir embora, esses seguranças que eram seguranças do hotel, eles não eram seguranças do partido, nem não tinha nada a ver com a Dilma. E como o programa já
já estava numa fase de fazer muita matéria que a galera estava achando que estava batendo na Dilma e no governo. Eles acharam que se pusesse a gente apanhando dos seguranças, ia ficar parecendo que a festa da Dilma tinha virado a gente apanhando e como se estivesse apanhando do PT, sabe? E eles não quiseram. Olha só que louco, eles não quiseram. Que louco! E não vamos chatear, assim, e tirar. Só que a gente ficou puto, porque a gente tinha tomado um pau. Eu levando o soco lá pro céu, tinha tudo. Eles não usaram quase nada. Aí eles queriam que a gente fizesse BO depois, só porque a câmera quebrou. E aí o seguro queria. E aí a gente nem BO fez. Enfim, foi uma treta. Eu tomei um pau. Esse foi o pior pau. Esse foi o pior. Nossa, a gente não fazia ideia dessa história, cara. Acho que com esse detalhe todo. É a primeira vez, mas se você procurar, tem um vídeo que alguém gravou assim que a gente apanha no YouTube, que tá, ou seja, 15 anos lá, e que alguém gravou assim que a gente apanhou. Sou eu discutindo com os policiais, eu e o Danilo, e foi alguém que jogou. Então você vê logo depois que a gente apanha, tem um vídeo assim, não tem a gente apanhando. Tem a gente apanhando na nossa gravação, que a gente também não usou tudo na época. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.